Ok, já vimos pessoas viajando no tempo de várias formas, mas agora, viajar no tempo tirando a roupa, moleque, isso sim é novidade. Haichi Kudasai Takamine-san é o anime que eu achei na Deep Web da vida e simplesmente a personagem viaja no tempo tirando a porra da roupa, meu irmão. Puta que pariu. Eu achei o conceito muito engraçado e por isso estamos aqui pra ver como caralho isso funciona. E veja bem, o anime começa falando um pouco da Takamine, a garota perfeita, tá ligado? Ela é a melhor da turma, tem notas boas, é boa nos esportes, é também presidente do conselho estudantil, né? E também tem muito carisma, cara. Ou seja, tá no topo da cadeia alimentar. Agora, o Shiratori Kushi, tá ligado? O prota é um pé rapado, tira nota ruim, é horrível nos esportes e também não tem amigos. Ou seja, o oposto da Takamine. Porém, eles sempre estudaram na mesma escola, mas ela sempre foi uma garota prodígio e ele um fudido. E por isso, os dois nunca trocaram ideia. Então, pra ele, ela era areia demais e não existia a probabilidade dele ser amigo. Porém, alguma coisa aconteceu e meteu ela nessa situação engraçada aí, velho. Meu Deus, que cena maravilhosa. Isso aconteceu quando o Shiratori tava escondido, né, em um depósito, batendo sarro, até que chega a Takamine e começa a tirar a roupa do nada. E como o anime não tem censura, ela tá mostrando as tetas mesmo, no ar livre ali, ó, foda-se. E o Shirota só dando aquelas bisoiadas leve, até que ela coloca o sutiã. Mas o Shirota viu e não consegue tirar da cabeça os melão da mina, cara. E na sala de aula, ele continua se perguntando por que caralho ela tava sem sutiã na escola. Aí o professor faz a entrega das provas, né? E o Shiratori tira ali uma nota incrível de 52, ou seja, uma merda. Agora, já a Takamine não tirou a nota massa, moleque. Ela tirou 98. E pelo jeito, ela não é tão perfeita assim. Mas do nada, ela simplesmente começa a tirar a calcinha no meio da sala, cara. E o Shiratori fica vendo lá sem entender porra nenhuma. E rola uns efeitos junto com uma borboleta que passa por uma porta cheia de engrenagem e relógios. E uma flor começa a se desenhar ali e tudo começa a voltar menos a borboleta. E voltamos pra sala de aula sem nenhuma mudança aparente, né? O Shiratori vai pegar a sua prova de novo e tá lá a nota dele bem de boa, porém a nota da Takamine mudou pra 100 do nada, cara. E o Shirota fica confuso, né? Porque ele tem certeza que viu a nota da Takamine que era 98. E ele também viu lá a bundinha fofinha dela lá, né? E sabe que não foi nem sonho e nem déjà vu aquela porra. E ele vai lá no conselho, né, pra tirar satisfação com ela e já chega falando que viu a nota dela, que era 98, e ela já pressiona ele. Tipo, joga ele na parede e pergunta se ele viu os peitos dela lá no depósito. Mas ele nem precisa falar, porque ela já sabe e ela tenta acalmar ele, né, dando um copinho de água, mas ele fica nervoso, né, e joga água nela. E ela mete a esquivada insana e disse a oportunidade perfeita, moleque, e começa a tirar a roupa de novo. Aí aparece a borboleta e o mesmo rolê da porta de novo. E do nada, bum, ela tá toda molhadinha. E já obriga o cara a secar ela do nada. E ela coloca a mão do Shiratori nos peitos dela, né, pra mostrar um detalhe interessante, que é o fato dela tá sem sutiã, meu irmão. O Shiratori acabou tomando ali a porrada ali, né, porque se aproveitou demais. E sim, além dela tá molhada, o sutiã desapareceu. E ela fala que isso é a habilidade dela. E quando ela tira uma peça de roupa íntima, ela pode desfazer acontecimentos. E temos muitas perguntas, né? Pra onde o sutiã foi e por que somente o Shiratori é o único que lembra dos acontecimentos? Ok, primeiramente, a peça de roupa que ela tirar pra ativar a habilidade simplesmente some. E quem vê os peitos dela nus consegue manter a memória das coisas que aconteceram. Por isso que o Shiratori lembra da nota dela. E ela diz que tem essa habilidade porque ela é digna de ser a número 1, já que ela é boa em tudo, tem vários atributos, tipo notas boas, boa em esporte, presidente do conselho, é bonita, tem corpão, ou seja, 10/10, tá ligado? Mas mesmo com muito esforço e talento, todo mundo comete erro. E essa habilidade apareceu quando um pequeno erro aconteceu. E foi lá no 5º ano. Ela era a melhor aluna e estava acima de todos. Porém, no festival de atletismo, no meio de uma corrida, ela ficou com dor de barriga do nada e ela acabou ficando em 2º lugar, mano. E ela se sentiu tão humilhada que se mijou todinha. E quando ela foi trocar de calcinha, ela apareceu em 1º lugar, manipulando a realidade, tá ligado? E ela acha que essa habilidade se manifestou pra ela porque ela é digna de ser a número 1, tá ligado? Que merda. Essa mina cheira muito tangue, cara. E ela só contou isso tudo pro Shirota, porque como as paradas dela somem do nada, ela sempre carrega várias lingerie pra se trocar direto, tá ligado? E como tem a chance de alguém ver ela, ela chama o Shirota pra ser o armário dela, meu parceiro. Somente pra ele carregar as lingerie e ajudar ela a se trocar. Até porque ele é o único que entende a habilidade dela. Agora, falando sério aqui, me parece um trabalho muito estranho, mas eu faria esse acordo. Você faria esse acordo? Comente aí se faria esse acordo. E mesmo com todos os benefícios, o Shirota
aceitar, ele recusa. E ainda diz que não é assim que se pede um favor a alguém e tenta meter o pé. Mas a diretora tenta impedir ele, né? E os dois caem no chão. E ela bota a mão dele no peito dela e começa a gritar. E do nada aparece um monte de gente tirando o Shirota de cima dela. E ela começa a chorar e chama ele de assediador. E a polícia aparece. Mas claro que isso tudo faz parte do plano dela, né? Pra que ele aceite a proposta dela. E ele começa a implorar, né? Pra ela usar o poder dela e livrar ele da cadeia. E ela mostra o pedido de like nesse vídeo. Sim, já deu um like aí, chefe? Deixa o like na humildade aí, pelo amor de Deus. Olha a merda do anime quem nós tá assistindo aqui, cara. Puta que pariu, deixa o like e se inscreve aí, pô. E ela só vai fazer a boa, né? Se ele aceitar ser o armário dela, mano. E ele fica sem opção e aceita. E ele vira o armário, o closet, guarda-roupa. Chame do jeito que você quiser, tá ligado? Só sei que depois de muitas chantagens, ela passa o primeiro serviço pra ele, que é colocar a calcinha nela, já que ela teve que tirar pra ajudar ele. E ele vai lá, pega a calcinha e coloca nela com os olhos fechados. E ela acha essa atitude dele muito fofinha e já manda o cara colocar o sutiã nela também, caralho. Aí finalmente o episódio acaba. Eu não tenho nenhuma opinião formada sobre esse anime aqui, mano. Pelo amor de Deus, que anime perturbador. Mas se você quiser deixar sua singela opinião aqui nos comentários, ele está liberado pra você, meu patrão. E caso tenha gostado dessa bomba, deixa o like e se inscreve aí, né? Pra não perder mais vídeos perturbadores iguais a esse. E dito isso aí, né? Obrigado aí, né? E falou!